Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10:22. Todos que escolhem seguir o caminho de Cristo se consideram verdadeiros cristãos e se guiam pelos ensinamentos e mandamentos de Deus, entendem que essa não é uma jornada fácil. No Evangelho de Mateus, Jesus convida os cansados a irem até ele, pois seu jugo é suave e seu fardo é leve. Isso, no entanto, não significa que não enfrentaremos sofrimento e dificuldades ao longo do caminho. É uma garantia de que sempre seremos ajudados e, no final, a vitória é certa. Antes de cumprir sua missão, morrer na cruz para redimir nossos pecados, Jesus alertou seus discípulos sobre as provações necessárias para pregar o Evangelho. Em João 15:20-21, ele diz que não devemos nos esquecer do que ele falou. Nenhum servo é maior que seu senhor. Se o perseguiram, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Isso acontecerá com vocês por causa do meu nome, pois não reconhecem aquele que me enviou. Se isso se aplica a nós, imagine o que significa para os outros. Grandes profetas, apóstolos e mártires dedicaram tudo o que tinham por amor a Cristo, incluindo suas vidas. Hoje vamos descobrir o destino dos 12 discípulos mais próximos de Jesus, os apóstolos escolhidos por ele, e explorar seu testemunho puro e fiel em relação às obras de Deus. Fique conosco, pois tenho certeza de que você ficará surpreso com essas histórias. Vamos começar com Tiago, filho de Zebedeu, também conhecido como Tiago Maior. Ele desempenha um papel importante nas Escrituras e, provavelmente, foi o primeiro discípulo a morrer por Jesus, sendo um dos poucos cujo destino é mencionado na Bíblia. Tiago, irmão de João, o discípulo amado, foi chamado por Cristo, enquanto consertava as redes de pesca com seu pai à beira do mar da Galileia. Essa chamada ocorreu no mesmo dia em que Simão Pedro e André foram convidados a seguir Jesus, como veremos em breve. Tiago Maior fez parte de um seleto grupo que estava sempre ao lado de Jesus, junto com Pedro e seu irmão João. Tiago estava presente no momento da transfiguração de Cristo, quando os profetas Elias e Moisés apareceram e Deus falou ao mundo, dizendo que Jesus era seu filho amado. Ele também testemunhou a agonia de Jesus no Getsêmani, quando Cristo foi tentado e sentiu a dor e o peso dos pecados da humanidade. Segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, Tiago foi executado por ordem do rei Herodes Agripa I, que começou a perseguir alguns membros da igreja e condenou Tiago, irmão de João, à morte. O texto não especifica a data exata desse evento, mas a tradição aponta que ocorreu por volta do ano 44 depois de Cristo, fazendo de Tiago Maior o primeiro apóstolo a ser martirizado por seguir os ensinamentos de Jesus. Já Tiago, filho de Alfeu, ou Tiago Menor, não é mencionado com tanta frequência nas Escrituras, mas sua importância não deve ser subestimada. Alguns estudiosos acreditam que ele pode ter sido irmão de Mateus, um dos evangelistas que também fazia parte dos 12 apóstolos de Cristo, pois foi dito que seu pai também se chamava Alfeu, como mencionado em Marcos 2,14. Alguns comentaristas bíblicos acreditam que esse Tiago poderia ser primo de Jesus e que, inclusive, tinha certa semelhança física com o Messias. Isso pode ter sido o motivo pelo qual Judas Iscariotes precisou identificá-lo entre os discípulos. As lacunas deixadas pelas Escrituras podem ser preenchidas pelas tradições cristãs, que sugerem que Tiago provavelmente pregou na Pérsia, no Egito e na região da Palestina. Sem dúvida, ele enfrentou diversas perseguições, mas a causa de sua morte é incerta. Alguns afirmam que ele foi lançado do pináculo do Templo de Jerusalém, mas sobreviveu à queda e foi apedrejado em seguida. Outros dizem que ele foi crucificado em território estrangeiro.
possivelmente na Pérsia ou no Egito. No entanto, não existem informações concretas sobre sua vida, ministério ou morte. Apesar disso, há um consenso de que ele também foi martirizado. O próximo apóstolo é Mateus, que possivelmente era irmão de Tiago e um dos discípulos mais próximos de Cristo. O Evangelho de Lucas o apresenta como Levi, um publicano. Era um tipo de funcionário dos cobradores de impostos romanos. Devido à sua função, Mateus era visto como uma pessoa bastante inteligente, pois sabia ler e escrever e tinha habilidades em cálculos matemáticos, o que era incomum na época. Seu salário vinha dos impostos que ele cobrava de viajantes e pescadores, o que o tornava muito rico. Levi foi impactado pelos ensinamentos de Jesus e prontamente aceitou seu convite para segui-lo. O novo nome que recebeu, dado por Cristo, significa dádiva de Deus. Entretanto, essa escolha gerou muitas críticas a Jesus, uma vez que os cobradores de impostos eram considerados pecadores pelos judeus. Mas isso não era relevante para os planos de Deus. Mateus se converteu e utilizou suas habilidades e conhecimentos para escrever um dos evangelhos mais importantes da Bíblia, sendo o primeiro do cânon cristão e desempenhando um papel significativo na disseminação do cristianismo pelo mundo. Não há informações sobre o que ocorreu com Mateus após o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos reunidos no cenáculo. Acredita-se que Mateus, em seus últimos dias, tenha pregado na cidade de Pátia e na Etiópia, onde teria sido martirizado por um golpe de espada, segundo a tradição. Outra história interessante é a de André, nosso próximo apóstolo. Como mencionado anteriormente, André e seu irmão, Simão Pedro, foram chamados por Jesus enquanto pescavam às margens do Mar da Galileia, conforme relato em Mateus 4 e 18 a 19. Essa é a passagem mais conhecida, pois narra como eles abandonaram suas atividades para se tornarem pescadores de homens, ao decidirem seguir a Cristo. No entanto, o primeiro capítulo do Evangelho de João revela que André e Pedro já eram seguidores de João Batista, que era primo de Jesus, e presenciaram o Espírito Santo descendo sobre Cristo durante seu batismo no Rio Jordão. Isso não representa uma contradição entre os evangelhos, mas sim um complemento, já que esses homens que reconheceram o Messias como o enviado de Deus foram posteriormente convocados para seu ministério, servindo assim à vontade divina. Embora o martírio de André não esteja documentado nas Escrituras Sagradas, ele é um dos mais conhecidos na tradição cristã. Acredita-se que ele tenha pregado a palavra na Macedônia, atualmente Grécia, e foi martirizado na cidade de Patras. Ele foi condenado a ser crucificado, mas, sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre, pediu que sua cruz tivesse a forma de um X. Esse símbolo religioso é conhecido até hoje como a Cruz de Santo André. Seu irmão, Simão Pedro, também não teve um destino muito diferente. Assim como Mateus, Simão recebeu um novo nome de Jesus que carregava o verdadeiro significado da missão que ele cumpriria. Podemos ver isso em Mateus 16, 18 a 20, onde Jesus diz: "Por isso eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu." Pedro era conhecido por seu temperamento volátil e imprevisível, mas o Espírito Santo moldou Pedro para que ele desempenhasse um dos papéis mais importantes entre os discípulos de Cristo. Ele foi testemunha da transfiguração de Jesus e esteve presente na agonia no Jardim das Oliveiras. Embora tenha negado Jesus 3 vezes durante a perseguição, ele se arrependeu profundamente. Depois do Pentecostes, Pedro fez o primeiro sermão e realizou o primeiro milagre junto de João,
o discípulo amado. Por tudo isso, Pedro é considerado o primeiro líder cristão e o primeiro papa no catolicismo. Ele viajou para diversos lugares pregando a boa nova do Evangelho, e a tradição afirma que foi martirizado em Roma, no local onde mais tarde foi construída a Basílica de São Pedro, no atual Vaticano. Ele também teria sido condenado à crucificação, mas optou por ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Existiu ainda outro Simão, entre os apóstolos, conhecido como Simão, o Zelote ou o Cananeu. Ele é mencionado entre os 12 em passagens como Mateus 10:4, Marcos 3:18, Lucas 6:15 e Atos dos Apóstolos 1:13. No entanto, pouco se sabe sobre a vida pregressa de Simão ou seu ministério. Acredita-se que o título Zelote derive da palavra grega zelos, que tem o mesmo significado de cananeu, uma palavra de origem aramaica. Alguns estudos sugerem que Simão pode ter pertencido a uma seita judaica conhecida como os Zelotes, um grupo político que lutava pelos direitos de Israel. Contudo, assim como sua origem é um mistério, não há informações claras sobre sua morte. É provável que tenha sido crucificado, assim como muitos outros discípulos da época, ou até mesmo esfolado durante a perseguição aos cristãos sob o imperador romano Trajano. Outro caso interessante é o do apóstolo Filipe, que é mencionado principalmente no Evangelho de João. Acredita-se que Filipe seja natural de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro, mas ele encontrou Jesus pela primeira vez em Betânia, do outro lado do Jordão, conforme descrito no primeiro capítulo de João. Filipe foi quem apresentou Natanael a Jesus, que também se tornaria um apóstolo sob o nome de Bartolomeu, como veremos a seguir. Filipe é citado em textos bíblicos durante a passagem da multiplicação dos pães, quando apresenta a um grupo de gregos a Jesus com a ajuda de André, e também na última ceia, quando pede a Cristo que lhe mostre o Pai, afirmando que isso já é suficiente, conforme João 14:8. No entanto, não há informações concretas sobre o discípulo após a morte e ressurreição de Cristo. Algumas pessoas acreditam que ele tenha pregado na França, no sul da Rússia ou até na Índia, mas a maioria das fontes indica que sua missão se concentrou na região da Ásia Menor. Quanto à sua morte, acredita-se que ele tenha sido perseguido e enforcado na cidade de Hierápolis, que atualmente fica na Turquia. O próximo apóstolo é Bartolomeu, que foi apresentado a Jesus por Filipe. Alguns estudiosos afirmam que Bartolomeu é natural da cidade de Caná da Galileia, onde Jesus realizou seu primeiro milagre, transformando água em vinho durante um casamento a pedido de sua mãe. Nas Escrituras, ele também é mencionado como Natanael, e acredita-se que Bartolomeu seja seu sobrenome ou uma referência à sua linhagem, já que Bar significa filho. Assim, Bartolomeu significa literalmente filho de Talmai, mas a Bíblia não especifica quem ele era. Em João 1,47, Jesus diz que Natanael é um verdadeiro israelita, sem falsidade, pois já o conhecia mesmo antes de Filipe apresentá-lo. Como em outros casos, pouco se sabe sobre a morte de Bartolomeu. A tradição cristã afirma que ele foi missionário na Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia, e que teria sido crucificado de cabeça para baixo, assim como outros apóstolos que passaram pelo mesmo destino. Outro apóstolo que também, possivelmente, pregou na Índia foi Tomé. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24, menciona que ele era conhecido como Dídimo, que significa gêmeo em grego. No entanto, não há menção de um irmão do apóstolo nas Escrituras. Na verdade, não existem relatos sobre sua família, sua origem ou como foi chamado para seguir Jesus, mas acredita-se que ele também fosse pescador, já que foi um dos 6 que retornaram aos barcos de pesca
após a morte de Cristo. Tomé desempenha um papel bíblico interessante. João 20:25 relata que Tomé só acreditaria na ressurreição de Cristo se pudesse vê-lo e tocar suas feridas. Quantos de nós também não agimos assim, não é mesmo? Jesus permitiu que Tomé tivesse essa experiência para que pudesse crer e se converter. Em seguida, Tomé partiu em missão e, segundo a tradição, foi martirizado na Índia, ferido por uma lança. O próximo apóstolo é Judas, mas não se confunda, trata-se de Judas Tadeu, não de Iscariotes. Como mencionado em João 14:22, ele é também chamado simplesmente de Tadeu pelos evangelistas Mateus e Marcos e como filho de Tiago por Lucas. Embora não esteja claro quem era seu pai, é provável que haja diferentes denominações para evitar confusão, ainda que não haja muitas explicações bíblicas sobre o fim de Judas Tadeu. O historiador Eusébio relata que ele foi enviado por Jesus ao rei Abigar, da Mesopotâmia, para orar pela cura do monarca. Segundo a tradição, Judas Tadeu partiu depois da ascensão de Cristo e permaneceu na região pregando a palavra. Judas Tadeu teria sido morto por mágicos na cidade de Suir, na Pérsia, martirizado por seguir os princípios de Jesus. Agora, chegamos aos dois últimos apóstolos, que foram os únicos que não sofreram martírio. Começaremos com Judas Iscariotes, o traidor. O texto bíblico não especifica exatamente quando ele foi chamado para seguir a Cristo, mas é provável que isso tenha ocorrido logo no início, junto com muitos outros. Judas atuava como uma espécie de tesoureiro entre os discípulos e já havia mostrado comportamentos avarentos, como quando questionou o uso excessivo de perfume para lavar os pés de Jesus, João 12:5. Na última ceia, Jesus anuncia que está prestes a ser traído e indica Judas Iscariotes como o responsável. É possível que ele estivesse sendo influenciado pelo maligno ou agindo segundo suas próprias inclinações, mas acabou traindo Cristo por 30 moedas de prata. Arrependido, ele tentou devolver o dinheiro, mas os fariseus não aceitaram, e por isso Judas se enforcou, como descrito em Mateus 27:45. Em Atos dos Apóstolos 1:18, é mencionado que ele teria se ferido e encontrado uma morte cruel, mas a versão mais conhecida e divulgada pela tradição é a de seu enforcamento. Por fim, temos João, o discípulo amado. Você deve ter percebido que esse apóstolo aparece diversas vezes nas Escrituras, especialmente porque seu evangelho é um dos que mais fornece informações sobre a vida de Jesus e de seus discípulos. João era o mais jovem dos seguidores e o único que se atreveu a ficar aos pés da cruz de Cristo, junto com sua mãe. Ele também foi o primeiro a chegar ao sepulcro ao ouvir sobre a ressurreição, embora tenha deixado Pedro entrar primeiro, demonstrando humildade e obediência. Além do Evangelho, João escreveu várias cartas e o livro do Apocalipse, tendo sido inspirado pelo Espírito Santo de Deus para cumprir essa missão. Ele foi preso e exilado na ilha de Patmos, mas acredita-se que tenha morrido de causas naturais com quase 100 anos, após cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Espero que você tenha gostado. Fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!